tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de outubro de 2011, domingo. O verbete é de número 2093. 4 páginas, 43 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema alto, mega, recurso pré-ressomático. A especialidade é a ressomatologia. Definição. O alto, mega, recurso pré-ressomático é a conquista pessoal, evoluída e funcional da consciência lúcida a ser identificada pelo intermissivista, homem ou mulher, a fim de potencializar e dinamizar a consecução da autoproex. O holopensene da megafraternidade vivida, a retilinearidade autopensênica fixada, os recursos da paratecnologia assistencial. Agora, na argumentologia, nós temos lá a caracterologia, com 12 categorias de alto, mega, recursos pré-ressomáticos a serem identificados pela consciência intermissivista e aplicados inteligentemente na vida humana, diuturna e interdimensional. Eu chamo a atenção para esses 12 itens, onde tem 5 que são das coisas mais avançadas que nós podemos alcançar por agora aqui, como pré-serenós. Na remissologia, dentro dos 15 itens, nós destacamos auto para procedência cursista, bagagem pré-ressomática, curso intermissivo, incubação intermissiva e intermissão prolongada. Frase enfática. O mais inteligente é a consciência lúcida identificar todo alto, mega, recurso pré-ressomático no dia a dia e buscar aplicá-lo de imediato na consecução eficaz da autoprogramação existencial. Você dispõe de alguns dos 12 recursos pré-ressomáticos listados aqui? Está satisfeito com as aplicações teáticas de tais recursos? Eu volto a falar o seguinte, dos 12 recursos, 5 são muito avançados, 7 são mais acessíveis. Nós podemos voltar a falar sobre isso. Agora, questionamentos. As circunstâncias me fizeram voltar para casa depois de ter ficado longe durante 8 anos. Neste caso, havia coisa mal resolvida? Aí a gente que pergunta, né? Você que tem que ver, tem que saber o que passou. Mesmo próxima geograficamente de alguns familiares, a cada dia me distancio deles em termos de ideias, pois sou a única que admite a conscienciologia. Isso já mostra a separação do núcleo familiar? É positivo? Olha, aí você tem que ver a sua idade e se você está se afastando deles sem deixar alguma fissura, alguma fratura, alguma coisa para trás que ficou mal parada. Tem que sair pacificamente, produtivamente e sem cometer lacunas. Olha bem isso. Outro, o que o senhor acha desses sites de marketing multinível que dividem renda entre seus usuários? Não seria alguma forma de assistência entre si? Ou talvez a maneira de acabar com parte no desemprego da população? Grandes empresas estão entrando nessa onda. Qual seria a alternativa para acabar com o desemprego e a obtenção de divisão de renda mais justa? Olha, tudo aí é um processo da gente agora observar, porque isso ainda está primário, está muito assim engatinhando, vamos ver para ver. De qualquer maneira é uma ideia, né? É uma hipótese que pode ser que vai firmar alguma coisa, vamos ver o que vai dar. Por enquanto é difícil dar palpite nisso, dar opinião. Eu acho que ainda está muito assim, rudimentar, a coisa está começando só. Outra aqui. A escrita e produção de um roteiro cinematográfico pode ser a mega gescom da consciência? Sim. Desde que tenha cosmoética,
desde que tenha uma finalidade evolutiva, desde que ajude as pessoas, desde que seja tema prioritário, tudo certo. Eu conheço algumas pessoas que estão redigindo roteiro. Vamos ver o que vai dar. Agora, cinema pode funcionar igual livro, depende do que é. O modo é mais difícil, é mais complexo, abrange mais coisas, mas pode ser sim. Meus pais são empresários e estão abrindo a primeira fábrica. Tudo está em ordem, excetuando-se o fato de que no terreno onde será alocada a planta, até há poucos anos, era a sede de um manicômio. Como proceder? Como limpar a área para que aquele óleo pensê não afete negativamente o empreendimento? A primeira coisa é o seguinte, você não falou fábrica de quê? Se tiver essa fábrica, o que é? Não é de armas, né? Nem de remédio. Outra coisa, não é também fábrica de por exemplo, de cigarro, sei lá, né, de bebida. Se tiver o que é. Agora, se é uma fábrica positiva, com o passar do tempo, a fábrica vai limpar o ambiente. Agora, eles devem fazer tudo assim com cores mais claras, primárias, mais claras, para dar mais alegria para o ambiente. Isso pode ajudar muito. Fatologia, página 28. Quais os recursos da paratecnologia assistencial e como podemos utilizá-los no nosso dia a dia, otimizando nossa interassistencialidade? Existe relato entre essa paratecnologia e as centrais extrafísicas? Olha, tem muita gente que já tem ideia do processo. Agora, o caso é que qualquer coisa que você quiser estudar, tem que ver a Enciclopédia da Conscienciologia. Isso aqui é o melhor. Agora, o caso todo é isso. Olha bem os dados que tem nesse verbete. Eles vão te dar alguma ideia do assunto. Por exemplo, nesse verbete nós estamos falando de recurso, alto-mega recurso, mega recurso, retro-recurso. Esses retro-recursos são os mais avançados. Esse, se a pessoa já atingiu alguma coisa deles, são os mais sérios que tem. Agora, depois vem currículo, intermissário, paratecnologia, paraperceptibilidade, neopensenidade, evolucipensenidade, paratecnopensenidade, superdotação, autoesclarecimento, autossinaléticas, parapsicoteca, paramnemônica, paracogniciologia, automacrosoma, paraincubação e max proex. Aqui nós temos a mega análise com 20 elementos. Agora, junto com isso, ainda tem 5 elementos que, mais ou menos os 2 eu já falei ali, que esses são os mais avançados da história aí para chegar lá, para a pessoa ter autoconsciencialidade. Autoidentidade extra, autointermissibilidade prolongada, autoparaexcursão interplanetária rememorada, auto-retro-complexo, quer dizer, complexo de outra vida, e auto-retro-ofiex, de outra vida. Então, esses são os mais avançadinhos da história. Em sinergismologia, página 28, quarta linha. Poderia nos detalhar o sinergismo mais transcendente para cérebro-dicionalizado, cérebro-dicionalizado? E na página 29, primeira linha, sinergismo, recurso mental, recurso parapsíquico. O caso é o seguinte, o paracérebro dicionalizado justamente pega aquilo que nós falamos ali. Eu vou repetir 5 para você de novo, tá certo? Autoidentidade extra, autointermissibilidade prolongada, é lógico que é reconhecida e interassistencial, autoparaexcursão interplanetária rememorada, auto-retrocomplexo, que é prévio, anterior a esse, e auto-retro-ofiex, que é uma oficina extrafísica pessoal anterior. Isso vai mostrar, então, o paracérebro dicionalizado. Agora, o cérebro dicionalizado é o seu de todo dia, vê como é que você é aí com os seus dicionários cerebrais. Agora, o outro, sinergismo, recurso mental, recurso parapsíquico. O mental é o que diz respeito às suas faculdades mentais. Por exemplo, o processo da atenção, concentração mental, associação de ideias, juízo crítico, elaboração pensênica, memória.
Isso é recurso mental. Agora, recurso parapsíquico é o seu processo de domínio da energia, clarividência, o processo de projetabilidade lúcida e por aí vai. Na teoriologia, página 29, poderia nos explicar a teoria da otimização dos recursos conscienciais? O processo todo é o seguinte: é a gente fazer esses recursos que nós temos com aplicação imediata e de maneira, vamos dizer assim, autoconsciente, o máximo que a gente pode, de acordo com a prioridade, dentro do momento evolutivo. Então, com isso, a gente otimiza os recursos. Esses recursos conscienciais, muita gente aqui, mesmo na nossa CCCI, ainda tem esses recursos ociosos. Então, é preciso de movimentar isso aí. Por isso que os cursos que se dão aqui, tudo isso são muito importantes. Em tecnologia, página 29, quarta linha. A paratecnologia da parapsicoteca e o acervo paratecnológico pessoal habilitando para a liderança exemplar da Max Proex, final da quinta linha. A paratecnologia da parapsicoteca é a pessoa que já foi a esse lugar ou alguma parapsicoteca e lembra de alguma coisa que ela reteve, que ela fixou dentro do processo da holomemória grandona. E o acervo paratecnológico pessoal, habilitando pela liderança exemplar. É isso, esses 5 que eu andei falando e mais alguma coisa daqueles 20 que eu falei, que ajuda a Max Proex, no caso grupal. Então é aquilo. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma turma aí num jantar, que eu estava falando as verdades na cara deles. Agora, chateei um pouco, mais ou menos, etc. Mas parece que todo mundo dormiu, né, depois, né? Conseguir dormir, já é alguma coisa. Isso tudo é para mexer no processo da Max Proex grupal da CCCI. Efeitologia, página 29, primeira linha. Como funciona o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais? É isso aí, leia esse verbete que você vai ver o que é. São os resultados, as derivações, os efeitos, as consequências, aquilo que eu chamo que são os pseudóptos, o que saiu dali, e também às vezes eu falo sobre estilhaço, que isso geralmente cria uma espécie de implosão mental somática consciente. Aquilo cria, no caso aí, são os vários nomes para isso. Um deles seria o dividendo. Aparece a opção de dividendo daquilo. São os filhotes. Até um certo ponto o problema é esse. Essas que são as lembranças intermissivas pessoais mais sérias. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que daqui a 5 dias nós vamos ter o primeiro fórum de responsabilidade planetária. Nós estamos aqui com o cartaz do processo. Lá na entrada do CAEC também, na recepção também, tem um big, um cartaz com os dados. Agora, tem gente aqui de peso aqui na história, no primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Está o doutor Juarez Freitas, o doutor Nelton Friedrich, a doutora Regina Miliori e o Wagner Alegretti. Então, ética e sustentabilidade, gestão de bacias hidrográficas, cultura de paz, ecologia multidimensional. Agora, veja. Esses aqui são 4 de uma série de 20 pessoas que vão trabalhar lá. Construa comunidades sustentáveis. Agora aqui, ó, se alguém quiser ver, os dados estão aqui, tá? Vale a pena observar se você ainda não viu. Agora, eu quero lembrar que vai ser lançado durante o evento o livro Sustentabilidade, Direito ao Futuro, do Dr. Juarez Freitas. E eu peço a vocês para olhar esse livro com muita atenção, que ele está trabalhando seriamente já há alguns meses nesse livro aí. Agora, outra coisa é o Jornal da Aracê, que acabou de sair esse número, que é o número 103. Aqui está falando da imagística no Campus Aracê. Vocês sabem que a Nara mais o Everton foram para lá para dar o curso. Aqui não está falando o nome dele, mas
Acho que são eles que estão dando esse curso. Agora, o que é que se passa? Né? E o caso fala também no terceiro fórum de curso Pesquisologia Aplicada, que acontece em São Paulo. Está falando sobre o Laboratório Radical da Heurística Serenário e também o segundo ECP1 no campus Aracê. Se alguém quiser ver o jornal do Aracê, está aqui. Tem uma série de dados. Ele está menor do que o normal dele, está só com uma folha, mas tem muita coisa. Agora, outra coisa. Hoje não é bom vocês saírem antecipadamente antes da hora que não. Por quê? Vai ser sorteado esse livro para vocês. Esse livro é uma raridade, é o maior livro histórico sobre a cidade de Carcassonne. Carcassonne é o cenário do livro Cristo Espera por Ti. Agora, aqui tudo é um álbum de fotografia histórica sobre o assunto. É o melhor que eu já vi até hoje esse livro. É tanto que eu pedi para o nosso professor, César Cordioli, ele arranjou uma série desses livros, por isso nós vamos sortear um hoje. Agora, o livro é antigo, as fotos são antigas, da época, o que se passa. Para a pessoa entender o livro, esse aqui esclarece bem. De modo que eu acho que é bom vocês ficarem por aí para ganhar um livrinho desse. Você tem um volume dele, né? Não? Então o César vai te dar, porque eu falei com ele para arranjar um para ficar com você. Tá certo? Agora, então, se você receber, você torna a fazer o sorteio. Vai ficar aqui para fazer o sorteio, tá certo? Agora, minha gente, vamos então a alto mega recurso pré-ressomático. Como é que nós estamos aí com vocês? Aqui na página 29, efeitologia, na primeira linha, o segundo, os efeitos da indução intermissiva no complexo. Quais seriam os exemplos de indução intermissiva? O que poderia ilustrar a condição para chegar ao complexo? Aqui, na questão do complexo, o processo que a pessoa vem, ela tem uma espécie assim de inspiração ou intuição de certas coisas que ela fez. E aquilo tem relação, é óbvio, não tem outro jeito, com as tendências, o perfil da pessoa, os talentos dela. Então, veja, ela tem que casar esses talentos no corpo que ela tem, com o corpo que ela tem, com a vida que ela tem, com a profissão que ela resolveu, com o meio ambiente e a rede social que ela estabelece, para ver o que é que vai acontecer para ela alcançar aquele completismo da programação pessoal dela, programação existencial. Então agora vamos entender. Essa indução, a pessoa já vem com aquela tendência. Então a ideia inata. Ela nunca vai contra a tendência básica dela. Então, por exemplo, se você for olhar, o temperamento da pessoa está pelo menos 51% favorável àquilo. Se aquele temperamento está muito contra, vai ser um fracasso, a pessoa não vai conseguir nada. Então você olha bem como é isso. Dentro da PEX é muito importante vocês examinarem isso. Agora, isso já faz parte de um estudo de avaliação, auto e heteroavaliação, conscienciograma, lógica, entendeu? Sério. Então é o conscienciograma na história. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se você for olhar, cada um tem, e às vezes tem certo indício mais evidente. Isso aí é importante perguntar para a pessoa. Qual é o indício mais evidente? O que é mais óbvio para você? Aquilo que saltou aos seus olhos, em matéria do processo, suas lembranças, com aquilo que você acha que você deve fazer. Porque, na verdade, mesmo a pessoa que não fez curso intermissivo, ela às vezes vem para a vida humana com uma ideia que ela tem algo para fazer. Ela não sabe, às vezes, exatamente
principalmente na fase da adolescência. Propósito de vida, ela ainda não missão. sabe. Tem que assentar a vida dela toda. A vida profissional, a duplologia, o problema, por exemplo, de conclusão da formação profissional e educacional, entende? Essa formal da vida humana. Tem que passar isso aí para a pessoa chegar lá. O que você quer mais? Não. Okay. Agora, ó, entre essas coisas, tem dois aspectos que seria bom você olhar aí também. Primeiro, a pessoa que está falando, o óbvio, a bate-pensanidade, aquilo que é o normal. Na cara dela é aquilo mesmo. E tem a outra que já passa para outro nível. Por quê? Já entra o parapsiquismo. Quando entra o parapsiquismo, que a pessoa começa a segurar, ou se firmar, ou mexer nesse aspecto, aí precisa de olhar com calma. Cada nível da pessoa, porque aí já subiu o nível. A frequência é outra. O paradigma já tem mais ponto. Entendeu? Por isso que não é o óbvio, né? Está além daquilo. Saiu da pasmaceira, não é mais a mesmex. Porque uma pessoa que vem, você vê a cara dela, ela é fortuna numa determinada coisa, você vai ver aquilo, é o óbvio, ela não tem jeito de fugir daquilo. Mas agora, a hora que ela começa a vir com detalhes que só ela sabe, e ela assegura aquilo para você, ela dá valor para aquilo, abre o olho. Seria tipo uma certeza íntima. Ela dentro já dela... começou a aparecer. Agora, ó, não interessa se isso é apenas um fator, um vetor, uma variável. Isso não interessa. Por ali você já tem um viés, você já tem uma vertente. E outra coisa, aquela vertente já tem que caminhar para o complexo. Se o complexo está ali e a pessoa está indo para cá, tem alguma coisa que está errada nisso. É aí que a Apex deve entrar seriamente, para ponderar com a pessoa e acertar o pé dela, que ela está pisando errado. Está entendendo? Seria tipo um GPS, né? Corrigindo a rota. Corrigindo a rota. GPS evolutivo, prioritário, cosmoético. E outra coisa, do momento, quer dizer, o momentoso, é evolutivo momentoso. Porque, por exemplo, não adianta você estar falando uma coisa que é para daqui 10 anos só. Tem que ver objetivamente o momento evolutivo da pessoa. O que ela tem para começar a defasar agora. Defasar que eu estou falando, desenvolver, no caso, abrir, fazer abertura consciencial. Você entendeu, né? Agora, por exemplo, esse verbete hoje, ele é muito bom para a pessoa pensar nos tipos de recursos. É aquilo que eu falei, recurso, alto, mega recurso, reto, recurso. Quer dizer, o recurso atual, o recurso pessoal, o recurso grandão e o recurso anterior, antigo. Aquele que já tem raiz no temperamento. O reto recurso geralmente já tem raiz no temperamento. Agora, para a grande maioria nossa aqui, a gente estava olhando, acho que só entra o 12, né? Dentro da taxologia que você colocou. 12. Acho que para a grande maioria aqui é o 12 que a gente se salva. Esse aí é né? o óbvio. Mas agora tem outros que entram aqui, que não é assim não. Não? Isso. Do 5, exclua o 5. Que esse aí é pedir muito. Entende? Os 5 eu já falei, você já viu. Agora os outros não, por exemplo, autocons magnus. Tem gente que às vezes está bem dentro daquilo. Eu estou dizendo pela maioria. Autoholobiografia. Tem alguns que já têm retrocognição muito séria. Agora, automacrosoma. Tem muita gente com macrosoma aí. Uns são boboca, mas outros já sabem. Como é que fica? Então tem que dar um desconto. Automultidimensionalidade consciente. É muita gente aqui que já sabe disso. Autoparagenética. A maioria admite o processo. Autoparaprocedência sadia. A maioria está. A pessoa que nunca foi possessa. Está entendendo? Então, por aí, ó, você vê, tem 7, não é um que você falou, não. 5 é que são bravos, mas 7 você aguenta. Uma boa parte aqui já está nessa. Então, veja, 7 para 5 é 51%.
tá certo? Estou falando 51% porque eu sou bonzinho, Sim, mas sim. na verdade é 60%. Ficou claro isso aí? Pode falar, Mauro. Tem aqui o número 7 dessa mesma listagem que o Lógico está falando, da autoparagenética. A gente pode considerar um recurso desse porte quando a gente ganha um cérebro físico na genética que consegue transpor parte dessas parasinapses? A gente pode considerar que foi um recurso? Tudo é recurso. É, né? Uma outra coisa, às vezes tem recursos extras, que são os extrapolacionismos. Isso acontece demais. Agora, com esse monte de amparadores extrafísicos que nós temos aqui, esse ambiente aqui, sabe? Até um certo ponto está havendo assim uma extravasão do processo. Orvaldo, você fala que o mais importante não são as sinapses, são as conexões, né? São as conexões. Você fala que as conexões. Pois então, mas a sinapse é justamente para isso. É isso. É o negócio do Cantel lá, o Eric Cantel. Acho que são as do interrelações, livro, do acho que filme você dele. fala. Nas interrelações que você fala, que não adianta nada ter um monte de informação, mas que a gente não consegue interligar essas informações. Então, esse cérebro Essa físico... interligação é que leva a pessoa para as confluências sadias, as homeostases evolutivas. Sem isso é difícil. Porque pode acontecer da pessoa trazer um paracérebro razoável de informação e ela não conseguir fazer o download de tudo, né? Depois, assim, a hora que eu cheguei aqui de cima dos meus 80 anos, olhando para baixo. Do alto. Então, o que é que eu vejo? 80. Eu olho o seguinte, não é fácil segurar isso tudo e ver como é que é. Então, por exemplo, na verdade, eu tenho mais de 60 anos de parapsiquismo na cuca. Eu, de vez em quando, fico pensando nisso, porque o enumerador mesmo fala para eu pensar nisso. Ele fala para mim assim, olha, você está numa situação que eu não estou, mas essa é a seu favor e é contra mim. Que é o problema de eu ter recurso de rememoração como homem, respirando nessa dimensão. E ele não, ele está lá. Lá não tem vantagem nenhuma. Me deixa lá que eu engulo. Você está entendendo? Aqui é que aparecer. Dentro das minhas possibilidades, do meu universo. Dentro da minha limitação, meu parâmetro. A minha raia de atividade. Agora, então, veja. É isso que vocês todos têm que pensar. Você, por exemplo, você tem que começar a pensar muito nessas coisas. Por exemplo, dentro do processo artístico, veja o seu parapsiquismo. Você já era, mas veja, você não levava por aí, porque a arte embanana a cabeça da pessoa, ela fica confusa, ela fica superficial devido ao psicossoma. Agora, a hora que você começou a ver as coisas, e você admitiu muito, desde que eu encontrei com você, que falei umas verdades, você... Na mesma hora acertou o corpo, deu jeito. Só pedi 6 meses, né, Paulo? Falei, me dá 6 meses aqui, de prazo para metabolizar, só isso. Aqui, ó, chamei a vergonha na cara dela, ela mudou muita coisa. E outra coisa, artista não é assim. Você vê que o seu processo era parapsíquico puro. Outra coisa, o que a Chantal falou era justamente isso para você. A sua afinidade com ela era justamente o processo parapsíquico. Ela viu o alcance disso. Tanto que quando ela me conheceu, Valdo, ela tinha já 70, ela dizia que tinha 70. E eu estava com 30 e poucos anos. Ela me falava assim, você é que vai resolver isso, você é que vai entender, você é que vai explicar. Eu não sei, você é que sabe. Ela me transferia toda a responsabilidade como se eu soubesse aquelas coisas. Ela falou para eu criar um centro espírita na França, você pode imaginar isso? Que situação. Ela já tinha visto o processo parapsíquico seu. Ela passou tudo para mim. Eu vi isso também desde o início. Agora, você escapou de boa, né? Escapei mesmo. Não é fácil. Escapei mesmo. Por isso que eu falo, a arte é problemático. Não é fácil, não. Ajuda para um lado, piora para o outro. Por quê? É o processo justamente da retro quer dizer processo do passado, retro-mnemônica, mas estagnando a pessoa, porque ela começa a repetir tudo de novo. E outra coisa, a tendência da arte é levar tudo para a infantilidade. E automimese, tudo chama para isso. Agora, é uma automimese que perante a sua realidade, como consciência e com curso intermissivo, é totalmente infantilizada.
A gente pode considerar isso, terrível, Valdo? sabe? A gente pode considerar esse corte com a arte assim e a passagem para um outro patamar, a gente pode considerar uma dissidência? É o quê? Uma dissidência? É lógico. É uma dissidência, né? É lógico. E não é dissidência fácil. É dissidência da brava. E outra coisa, essa é uma dissidência muito boa, que ela é multissecular, multiexistencial e quase sempre multiparapsíquica. Entendi. Observa que com o seu caso, você é um caso típico. Eu vi muita gente assim, inclusive no Espiritismo. Muita gente que deixou as coisas e foi trabalhar por outra, para não estar repetindo. Que a tendência toda é o seguinte, a tentação do processo artístico é muito grande. Por quê? É uma coisa gostosa, mais fácil. Sem compromisso? Sem compromisso. Não dá trabalho nenhum. Outra coisa, trabalho nenhum. Não tem nenhum fácil. acerto matemático de nada. Não tem compromisso. Então é uma criancice danada, é cozinhadinho. É muito fácil. Vamos brincar de cozinhadinho, isso é arte. É terrível a gente pensar nisso, mas é a verdade. Tá aí. Agora, o que é duro é passar essa realidade para os outros. Entende? Você, na sua condição de maturidade, falar para aquele que às vezes é até mais velho do que você e que está imaturo igual a criança. Lembre-se da sua parente com a sua filhinha, a hora que foi a Paris, e que as duas juntas, aquilo, eu falei para você, Virou uma veja bem o que é que você igual. está vendo. Virou uma criança igual. É impressionante, né? Agora veja, ali tem uma tendência artística. Senão eu não ficaria no mesmo nível que a neta. Até hoje. Aqui. É até hoje, no Pois mesmo é. nível. Mas agora, veja, esse é o caminho da Alzheimer, esse negócio todo. Agora, é de pensar. Isso aí chama atenção. Né? Agora aqui, Crescendologia, página 29. O Crescendo Alto Mega Recursos Pré-Ressomáticos, Pandeiro, CAEC, Interlúdio, na implantação da Conscienciologia no planeta Terra. Sinto que estive no pandeiro antes de dessomar, aqui na Terra, em 16, ressomar, em 16 de dezembro de 83. Ele ressomou em 83, ele acha que esteve lá. Tá, mas você ainda está muito assim, pelo lado, é preciso de colocar mais força nisso aí. Você já está com 27 anos, já amadureceu, com 26 já é macho, homem, virou gente, adulto. Então é preciso dar um jeito nisso. Quando você chegar aqui, nós vamos conversar. Agora, ó, é bem possível, sim. Você deve ser dos tais. Mas eu preciso de ver você de perto para dar meu palpite. Se é que você quer meu palpite, eu nem sei. Ao mobilizar as energias, perceba a miúde que minha boca fica seca e a maior ingestão de líquidos após fazer a mobilização. É razoável aventar a hipótese de ectoplasmia? Sim. E é razoável também movimentar ou aventar a ideia de que você precisa de ver se você não está desidratado. Em caso afirmativo, como conduzir de melhor maneira a autopesquisa? Primeiro é ver se você não está desidratado. Qual o seu peso? Corresponde ao seu tamanho? Como é que é? Já deu uma geral? Colocou aquele negócio de colocar gordurinha assim na barriga? Como é que é isso? Precisa de ver. Quando a pessoa, depois de trabalhar com sessão, desobsessão e incorporação durante 3 anos, deixa esse trabalho de lado, as consciências desse grupo vão acompanhar essa pessoa por muito tempo, em geral, alguns anos. Vão cobrá-la por ter deixado o grupo, sim, porque eles têm isso na base, que ela é tudo guia cego. Então tem aqueles que perseguem a pessoa fisicamente, consciência, e tem as consciências que perseguem essa fisicamente, consciência. Então, isso é que acontece. Agora, quase sempre são alguns anos. Espiritismo, geralmente, é 2, 3 anos. A Umbanda, às vezes, é 5 ou até mais anos. Agora, depende de quanto tempo a pessoa esteve lá. Até o rosacrucianismo é assim. A pessoa deixa, ela fica alguns anos lá, fazendo força. Se a pessoa foi da diretoria, se trabalhou no processo de administração, aí são vários anos em cima dela. Agora, eles não querem perder o soldado, eles têm isso como se fosse uma guerra, então não pode perder o soldado.
Que esse soldado é considerado, no caso, você, como um desertor. A transmigração de consciência, que completar sua evolução em algum planeta ainda no estado primitivo, vindo para a Terra pela primeira vez, sim. Tem gente que, aqui a maioria foi criada em outros planetas, não foi nesse. E o planeta é muito novo para esse povo aqui, que tudo é muito velho, tudo é macróbio evolutivo. Na página 31, em categoriologia, item 4, poderia especificar como funciona o processo da autointermissibilidade prolongada interassistencial? Em que ponto da evolução a consciência tem autonomia para optar por permanecer no intermissível por algum período prolongado? Poderia exemplificar no caso do Zéfiro, quais foram as circunstâncias que favoreceram o período intermissível prolongado? O problema todo é o seguinte, tem aí uma saída que liquida com isso tudo, que é a pessoa, que é a mini peça dentro do maxi-mecanismo assistencial. Quem comanda é eles. Então, o Zéfiro não tem voz ativa há séculos. Tudo ele segue aquilo que eles mandavam ele fazer. E ele chega lá e pronto. Pronto, quem que manda, como é que é? Esse é o caminho. Quando eu dessomar, eu vou falar a mesma coisa. O que tem, o que eu errei, o que preciso acertar, o que ficou mal parado, o que tem que fazer, porque sempre tem, né? Porque aquilo às vezes não depende da gente. Você quer acertar alguma coisa com uma pessoa. Aí você vai atrás dela. Quando você vai, ela dessoma, inesperadamente. Você fica com cara de tacho, né? Cara de paisagem. Então, isso ficou mal parado. Às vezes ela foi diretamente para o umbral. Você tem que ir atrás para ver o que você vai fazer. Outra coisa, precisa saber se você tem conotação com aquilo. Se há alguma raiz umbralina no seu procedimento paraetológico. Tá certo? Poderia comentar como funciona o amparo extrafísico na atuação de convergência e sincronicidade para a formação da dupla ou parceiro evolutivo? O foco da PROEX é o principal fator para essa convergência? Porque o que é a programação existencial? É um processo evolutivo. O que é a dupla? É uma dupla evolutiva. Então é lógico que tem uma relação com o outro. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte, tem muita dupla dessa que eles marcam, por exemplo, encontrar na vida humana, num determinado lugar, numa determinada época. E às vezes até dá certo. Isso tudo tem que levar em consideração. Às vezes dá certo. Professor, Agora, existe uma outra coisa que é bom a gente clarear aqui. Nessas duas, você sabe, duplas são duas consciências que estão estudando aquilo extrafisicamente, na intermissão. Uma delas, por exemplo, pode ser um pouco mais atilada ou ter uma cosvisão maior. Essa, então, ela pode ressomar e começar a procurar a outra. Ela vai ter possibilidade, se ela tem mais visão. A outra precisa de mais assistência. Entende? Isso tudo a gente tem que ver. Isso aí seria a para-cabeça parapsíquica do futuro casal. Pode falar. Aquilo que você estava falando com relação à PROEX ali com o Loche, que às vezes a pessoa vem com uma ideia fixa de alguma coisa, uma ideia. E o senhor fala a respeito, às vezes, dos intermissivistas que chegam e tem um ponto na Conscienciologia, um elemento, uma palavra, um conceito, que é o que chama a atenção deles. Onde é que está a relação desse conceito da pessoa que chega na Conscienciologia com esse mega recurso, ou esse conceito está dentro aqui dessa taxologia, em algum desses itens? Não, o contexto pode variar ao infinito, depende do que é. Alguns desses aí, todos eles podem ser o contexto. Uma pessoa chega com aquela ideia, mas já não tinha nem a palavra para expressar aquele conteúdo. Você está entendendo? Aquele significado. Aí ela chega, é isso aqui, é isso que eu estava pensando. Isso explica o que eu pensei. Tem um monte de casos desse jeito. Já teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha aqui, estou aqui por causa do macrosoma. Fui ver o que era esse negócio de macrosoma e vi que era o que eu pensava que eu tivesse. E outra coisa, eu pensava com isso e me recriminava, que eu achava que aquilo era muito egocentrismo, eu ter um corpo diferente dos outros, é querer demais, isso é uma vergonha para mim. Então eu ficava calado. Agora eu cheguei aqui, está tudo explicado, com lucidez, tem conteúdo, tem lógica, tem racionalidade. Eu viro para o cara e falo assim, olha aqui, você está perdido, viu? É muito serviço que você tem, não quero ser uma pulga no seu cabelo.
porque você tem muito serviço para fazer. O que você está esperando? Aí vamos ver a idade da pessoa, o que ela já fez, como é que é. Macrosoma. Isso tudo já aconteceu, pessoa que veio falar comigo. E a gente está trabalhando por aí. Não está aqui em forma, está fora daqui. Você entende? Agora veja todos esses temas, esses itens, esses assuntos que tem aí, todos eles podem ser um fator desencadeante do processo. O senhor acha que o desequilíbrio do Gasparetto foi por causa da pictografia que ele trabalhou boa parte da vida? Não, eu não sei. Ele está falando em desequilíbrio do Gasparetto. Precisa ver o que é que ele tem que está desequilibrado. Não sei o que é. Ele procura fazer as coisas, pelo menos até a última vez que eu vi, estava do mesmo jeito, né? Tinha algum desequilíbrio, né? Está do mesmo jeito. Então, o problema todo é o seguinte: ele é um artista de muitas vidas e não conseguiu sair disso. Aquilo que eu estava conversando aqui com a Mauro, Gasparetto é isso. Precisar de ver uma vez, lá em casa, lá em Ipanema, eu peguei o Gasparetto e fui ensinar para ele o estado vibracional. Não adiantou nada, porque ele é médio demais, não sabe direito os processos dos biovórtices, né, dos chakras, então não adiantou nada. Agora, gente, hoje eu queria falar para uma pessoa que está completando aqueles 17 anos de vida viçosa, esplendente da vida, de aniversário, etc. tal. E eu queria que vocês dessem aí umas palmadas bem de alto nível, que ela tem me ajudado através dos anos e ajudado muita gente que eu conheço. É a Valéria, que é brilhante. O seu nome é brilhante, não é? Por isso. Você já vê que ela já nasceu um diamante. Brilhante na minha terra é diamante. Ela já nasceu um diamante. Viva seus 17 anos. Tá certo? Quem é que está com o microfone agora? Tem mais alguém? Mas todo mundo já está sabendo os mega recursos. Aqui. O senhor pode aprofundar o item 11, auto-retrofiex? Aonde? Item 11 dos recursos, página 31. Auto-retrofiex. Auto-retrofiex. É a oficina extrafísica pessoal anterior. É aquilo que a pessoa tem de outra vida. Esse aqui é dos tais 5 que eu falei que são difíceis. Aqui é só uma minoria, que se tem é pouca gente. É preciso saber quem. Entende? Que é uma OFIEX, que a pessoa já usava antes dessa vida e antes do curso intermissivo. Quando ela começa a fazer TENEPS e implanta o OFIEX nessa existência, vem aquela, é a mesma... Não, ela vai lembrar, não, e ela agora está num nível diferente, né? Porque se ela tem uma outra OFIEX, o nível já é melhor, né? Outra coisa, depois do curso intermissivo, tudo ficou enriquecido. Então, é outra situação. Agora, ela fica sabendo de tudo isso, também, às vezes, devido o amparador de OFIEX. Ele abre o jogo. O amparador de OFIEX, quase sempre, ele conversa com o OFIEXista de igual para igual, consciex para consciex. Sabe como é que é? Então, aí muda. Valdo, você comentou ainda há pouco a respeito da questão do teletertuliano sobre dupla evolutiva. E aí você comentou que, às vezes, as consciex marcam extrafisicamente para se encontrar numa determinada época e local. Isso serve também para grupo de trabalho dentro da Max ProEx? Sim, é o processo da equipe. Da equipe. Marcada, né? Equipe intrafísica. Tudo isso tem. Então, encontrar numa determinada época, local, quer dizer, aquele grupo... Agora, ó, geralmente há muita defasagem nisso, há muita perda. Sabe como é que é? Há muita quebra. Certo. Devido aos problemas difíceis da vida humana. Um dos problemas mais difíceis que tem na vida humana, e no caso, é a própria genética, que pode desviar o processo. Então, isso tudo você tem que dar desconto, observar bem, ver o nível que está. Agora, isso também influi, por exemplo, o tamanho do grupo, né? Também, é lógico. Percentual. Mas agora, por exemplo, se tem um grupo maior, pode haver mais quebra.
que o grupo ainda se mantém. Se o grupo é pequeno, ele pode se desfazer, né? O impacto Porque é maior. se há quebras maiores, aquilo some, ou não fixa. Agora, pegando o caso aqui da Conscienciologia, seriam vários subgrupos que compõem um grupo maior? É sempre assim, né? Na evolução tem tudo isso. Primeiro, segundo, terceiro escalão de pessoas e de grupos. Sempre tem. Isso é inevitável. Na exemplologia, na página 30, o senhor coloca a primeira passadológica, é a conquista pessoal evoluída e funcional de auto-retrocomplexes, e a outra, da intermissiva, do curso intermissivo. Queria saber qual é a diferença, assim, qual é a importância de você rememorar um complexo, qual é a interferência nessa vida de você... Você já pensou só a sua autoconfiança de alcançar resultado agora? Fala aí alguma coisa para ela, é bom. Fala aí que é a rosa. Mas e do curso intermissivo? Eu queria saber assim, a comparação entre isso e o curso intermissivo. Não, o curso intermissivo ele potencializa isso tudo. Pensa bem. O problema é a potencialização, o enriquecimento, a expansão do processo. O que eu bato muito nesses ângulos assim mais sutis da abordagem para a psique multidimensional é que vocês já estão no nível, que já estão na soleira dessa porta. Se de entrar nisso, arrombar a porta, acabar com isso tudo e caminhar para frente. Entende? Esse é um caminho. Tem muita gente aí com um bom passado e está totalmente esquecido. Está sepultado, hein? Não é preciso fazer exumação do bom. Sabe como é que é? Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar justamente isso. O que eu penso é que se você viu que você conseguiu ser completista antes do curso intermissivo, isso vai dar uma confiança na sua capacidade de aceitar agora que você vem mais preparado enorme. Então cria o sinergismo com o curso intermissivo. Eu acho. Porque você já conseguiu ser exitoso, já conseguiu agir correto, você já tem trafórios suficientes para agir da melhor forma, de conseguir manter com persistência aquilo que você se comprometeu. Então, eu acho que aumenta tudo. Professor, e o que você acha que é o maior travão para a gente não conseguir pegar esse passado? Quem é que está falando aí? Sou eu. É que está dando aqui, sou eu. Está tão perto. Eu vi o som ali, ó. Eu vi. Não estou entendendo, porque você estava falando aí, daqui a pouco eu começo a ouvir o som está estranho aqui. mesmo. Né? Está estranho aí. Está sim. O que será que dá isso aqui? Você já tem... A localização das caixas de som. Mudou, será? Não. Eles estão querendo mudar essas caixas de som. Não, alguma coisa mudou, porque eu estou vendo o meu som também. De vez em quando eu me confundo todo aqui. Pareço o Lelé da Cunca. Vocês também têm isso? Sim. De vez em quando defasa, né? Não, eu estava vindo aqui e não estou vendo ninguém mexer. Como ela está falando aqui, né? Seguinte, o senhor falou, né, que a gente tem que exumar esse passado mais positivo, né? O que é a maior dificuldade? É falta de parapsiquismo? É o quê que trava esse essa exumação não ser mais fácil? É aquela velha história que eu falo. Primeiro, emoção. Segundo, a ausência de parapsiquismo. E terceiro, quase sempre, é falta de prioridade. Que a pessoa está defasada numa coisa adventícia, secundária, mais insignificante, e ela dando valor para aquilo. Às vezes até um hobby, alguma coisa, um passatempo. Isso aí desvia muito. A vida humana, vocês têm que lembrar o seguinte: depois de milhares de vidas que nós já tivemos, tem coisas aqui que são fascinantes pessoalmente para a pessoa. Então, por exemplo, tem gente que gosta de bambu, o outro é apaixonado por rio, o outro é apaixonado pelo mar, o outro é pela lua, e por aí vai. Agora, aquilo às vezes está fixado, essa bobaginha pequenininha, aquilo desvia a pessoa. Ela chega no ambiente que o povo está lá mexendo, cheio de lunático, selenita, que gosta de lua, pronto, ela vira poeta, esquece tudo. Então fica só fazendo poesia, a lua, fim de semana, a primavera, o perfume que ela desejaria levar para a lua, faz soneto, poema,
E por aí Até vai. cientistas fazem isso, Val. Tem muito cientista que escreve poesia para a Lua, para o luar, para tudo isso. Não, e tem a síndrome de Swedenborg. E o cara fica lá, levou a sério durante muito tempo. Depois ele fica estafado e fica saturado. Ele cai novamente para a bobagem toda do passado. Síndrome de Swedenborg. Tem muito disso. Baseando-se na pergunta do Loche, na sua explicação, estou participando de um programa de líderes de grande empresa de fitness no Brasil. Considero uma ótima oportunidade. Contudo, percebi que os assuntos abordados já estavam superados. O meu holopensene era de extrapolar o assunto de forma sadia e esclarecedora. Contudo, houve a percepção de que eu deveria ter uma postura mais de observador. Então, interagi pouco. O programa tem 2 literaturas como base: Nos Bastidores da Disney e O Monge Executivo. Baseando-se no atributo para psiquismo, como devo comportar-me? Outra questão: como saber se já participei do pombal ou do pandeiro? Primeira coisa é o seguinte: você deve se comportar nisso aí fazendo o seu destino independente desse povão todo. Dá uma banana para todo mundo, chama-se esnobar. Dá uma banana, ou se você quiser um bananal, e cuida da sua vida já com uma visão maior do, vamos dizer, da para-fitness holossomática. Aí muda tudo, o que quer que você tenha, a abordagem é outra. Agora, para participar do pombal e do pandeiro, o melhor é começar a notar tudo que se passa com você parapsiquicamente, do ponto de vista intelectual. Quer dizer, uma parte intelectual e a parte parapsíquica. Coloca isso no laptop. E vai acumulando o dado, para depois a gente avaliar isso com calma. Aí, se tiver interesse, o próprio amparador depois vai esclarecer o seu destino. Hoje eu queria falar de uma outra pessoa que tem nos ajudado muito e que hoje também está completando os 17 anos dela, de beleza, de vício, de juventude, etc. Tal, que é o aniversário dela. É a Lilian Zolé. Ela está por aqui também. Olha lá. Já tem 2 aniversariantes desse lado. Será que tem mais? Desse lado aqui não tem nenhuma, não? Hoje é dia, hein? É o lado B, né? É o lado da beleza, né? Quer dizer, então, que é isso mesmo. Aqui é a turma de antigos, não é isso? Aqui é brand new, né? Novinho, tá certo? 17 anos aqui não, a turma é mais. Valdo, nessa relação curso intermissivo e complexos que foi comentada, porque o curso intermissivo ele é mais o planejado, né? O executado e o realizado é que é o complexo. O que é muito mais difícil. Receber novas ideias é até relativamente fácil ou agradável, pode ser. Mas botar em prática aqui não é uma pedreira. Agora, nós precisamos de começar a aplicar todos esses dados que nós conhecemos, que estamos cientes da vida humana, aplicar do outro lado da vida, tanto antes dessa vida como depois daquilo que vai ser. É por isso que eu trago esses processos de parapsiquismo, a ressoma, a dessoma e outras coisas mais aqui todo dia agora. Você pode falar mais de como a gente pode levar de jeito essa realização física, que é concretizar projetos e coisas desse tipo, e o desenvolvimento parapsíquico? O negócio é sempre ver que você pode mais do que aquilo que você pensou de início. Entende? A sua primeira impressão ela é sempre ainda fraquinha e pobre. Você pode mais do que aquilo. Então, é ultrapassar essa impressão inicial. Mas você pode falar de como levar de jeito essas duas coisas, que é concretizar projetos, mas e desenvolvimento parapsíquico. Dá prioridade para isso. Desenvolvimento parapsíquico junto com a concretização. Você estabeleceu um quadro, como é que você vai desenvolver a sua condição parapsíquica em 2 anos? Uau. Que curso que você vai fazer? O que você vai anotar? Os seus registros, suas experiências. Você vai trabalhar com você. Como é que vai ser? Como é que é o seu processo, por exemplo, de, vamos dizer assim, de domínio parapsíquico do seu corpo? Você relaxa bem?
Você usa a técnica da relaxação muscular progressiva correta? Você obtém resultado com isso? E por aí vai. Aí é olhar tudo que tem de modo geral. O ideal é pegar aqueles cursos que nós temos, aquelas listagens que vocês fazem, das sensações da pessoa, e ela colocando o que é que ela tem de autêntico. Agora, muita autocrítica, muita consciencialidade do assunto para ver. Esse é o caminho. Mas a gente vê, Valdo, que embora haja essa dedicação, esse interesse, essa aplicação, a gente vê assim que os resultados às vezes são pífios, a gente não tem às vezes os resultados. É, porque a pessoa também ela não faz força. E outra coisa, você acha ela que defasa, é por aí só? Ela não fixa, ela fica diversificando as coisas. O excesso de diversificação. Por quê? Ela espraia muito os esforços dela. Diminuir tem os que haver esforços. concentração. Entendi. Não pode estar espalhando o negócio. Não dá. Então isso aí pode ajudar muito. Agora, uma coisa que vocês devem olhar também, que pode ajudar muito, são os verbetes que nós relacionamos aqui na remissiologia. Por exemplo, a incubação intermissiva é a base de tudo isso aí que nós estamos falando. É dentro da intermissiologia e é homeostático. Esse verbete nós já debatemos aqui. Estou dando só um exemplo, isso aí também é importante para clarear mais a vida da pessoa aí. Professor Valdo, aqui na... Pode falar. O senhor podia fazer para mim um paralelo com a pergunta que a Adriana fez e a resposta que o senhor deu para a Malo, com relação a essa condição? O senhor falou para a Malo que em 2 anos é para fazer um curso e trabalhar mais com a própria pessoa, né? E essa exumação do passado com o bloqueio que a gente tem para desenvolvimento do parapsiquismo, essa exumação do passado, a condição do autoconhecimento. Eu estava pensando na condição do parapsiquismo assistencial, a condição do assistente e assistido e a condição das emoções. Então, como é que a gente pode fazer para trabalhar essa condição? Assim, as emoções bloqueando esse parapsiquismo, bloqueando Primeira esse autoconhecimento. Coisa, anula tudo que você puder do processo emocional. E raciocina como se você fosse uma pessoa de 200 anos e consciência. Entendeu? Para você ver tudo de uma maneira imperturbável. Isso aí vai aumentar o equilíbrio para ver o essencial, o prioritário, aquilo que é mais importante. O problema meu aqui, eu sempre lembro de detalhes e gosto de lembrar também do núcleo das coisas, aquilo que é essencial. O detalhe é muito importante, porque é através dele que a gente vai abrindo o caminho para você fazer a abertura consciencial e chegar no finalmente do núcleo da sua procura, da sua meta, da própria ProEx. Então é importantíssimo ver isso. E outra coisa, quanto mais a pessoa registra isso, melhor. Uma outra coisa também, observa que conforme o dia você tem mais disposição e menos preguiça para registrar as coisas. Tem outro dia que você parece que está cansada, está com a preguiça danada, você vê aqui e fala, não, eu vou lembrar. Isso não pode acontecer nunca. A pessoa tem que superar essa condição. Agora, chega num certo ponto que, independente do seu corpo, a sua mente mantém um determinado nível de, vamos dizer, de resultado, de prolífica, produtiva, que o corpo já não entra mais. Eu comecei a ver isso faz muitas décadas na minha vida. Então, por exemplo, eu era capaz, quando eu estava com febre, com algum processo meu, quando eu tinha resfriado, aquele negócio todo, e começava a elaborar uma opção de coisa.
Então a minha mente estava separada do processo do corpo. Às vezes eu conseguia até descoincidir, para começar a pensar diferente. Agora depois, quando eu melhorava, saía da cama, eu ia lá e escrevia tudo. Eu tinha tudo registrado na minha cabeça. Então veja, isso a pessoa já pode começar a fazer depois dos 30. Antes disso eu acho mais difícil, mas depois dos 30 a pessoa já pode fazer isso. Eu fiz isso com o pé nas costas e muitas coisas na minha vida. Agora aí o cara vinha lá e via que eu estava resfriado, não, é melhor você ficar que você está com febre, etc, tal, que isso aí não sei o quê. Aí eu virava para o pessoal, muito obrigado, você está me dando umas férias. Tinha cara que achava que eu era masoquista. Bobo dele, não era nada, que isso, não tinha nada disso. O problema é saber se organizar. Agora, como eu estava falando aqui antes, auto-organização. Essa não tem jeito de substituir e nem tirar do lugar. Ela é inevitável, ela é inafastável, ela está na sua frente. A auto-organização não tem jeito. Todo mundo precisa. E outra coisa, mesmo aquela pessoa que acha que está muito organizada, daqui 2 anos, ela deve perguntar para ela, eu estava organizada há 2 anos? Porque ela pode ter melhorado muito. Mas pode falar o que é. Essa técnica de pensar como se fosse uma consciência de 200 anos, como é que é isso na prática? O problema todo é o seguinte, você faz aquilo que eu chamo a técnica do sarcófago. É um negócio um pouco terrorístico, mas agora que é bacana porque o sarcófago é que mostra a realidade toda. Eu já falei nisso aqui rapidinho, mas eu já fiz um verbete para o dicionário explicando a técnica do sarcófago. A técnica do sarcófago é o seguinte, se você nunca fez, se você está num lugar que está fazendo frio, é melhor ainda se estiver fazendo frio. Se não estiver, você coloca lá o ar-condicionado a 19 graus e que seja longe de você ou da sua respiração. O ar que sai do ar-condicionado não deve vir direto para o nariz da pessoa. Então, a partir disso, então, o que você faz? Você vai arranjar 1 ou 2 edredons, colocar em cima de você. E ali você afofa. Afofa é quando a gente junta o edredom junto do corpo, por exemplo, no braço. Você põe ele para ficar juntinho, que aquilo esquenta mais. Se você deixar o edredom com espaço entre a sua perna, ele não esquenta tanto. Agora, se você juntar, ele esquenta por causa do próprio corpo. Você está entendendo até aí? Então, a hora que faz isso, o que você faz? Você vai esticar as canelas e os braços como se estivesse morto. Não vai fazer assim, que é o morto que fica lá. Não. É esticar dentro do sarcófago. Agora, dá um jeito de fechar aqui. Puxa o edredom para ele ficar debaixo desse ombro e puxa o edredom para ficar debaixo desse. Então você fica totalmente fechado. Eu mesmo com a minha barba fico totalmente fechado lá de baixo. Agora, chega num ponto desse que você vai ficar numa condição ideal de temperatura e de condição do corpo. Se você tiver hipertensão, aí precisa estudar, porque aí tem que tirar os braços, não deve deixar os braços de baixo. Porque senão você vai sentir calor demais, você vai ter pesadelo, devido ao processo de hipertensão. Então, se a pessoa é normal, não tem nada. Se ela não tem hipertensão, não tem nada. Então, ela fica nisso. A hora que chega nesse ponto, que tudo está certo, a pessoa deve desatar o pijama, deixar a barriga livre, tudo livre, puxar aqui, ó, fazer assim com o pijama, que ela vai respirar melhor. Porque às vezes a pessoa tem um pijama, que ela engordou, qualquer coisa, o pijama está muito apertado. Aquilo prejudica a respiração dela. Tem que puxar assim. Eu estou dando todos os detalhes, porque é o que você está querendo. Entende? Eu já faço isso faz 50 anos. Agora, então, o que se passa? Na hora que acontece uma situação dessa, você relaxou. Então, aí você começa a fazer aquela técnica que eu estava falando. A relaxação muscular progressiva, pouco a pouco. Então, aí você vai ver se os seus pés estão relaxados, se a boca está relaxada, porque nessa posição que é o decúbito dorsal, você está de costa na cama, a tendência é a pessoa abrir a boca. Isso não é bom.
Então o que ela faz? Ela põe o edredom para segurar o queixo. Aí mesmo que ela queira, ela tem que sentir. Se o edredom é fraco, por exemplo, um homem que é fortão, ele deve pegar um travesseiro, daqueles travesseiros que são mais durinhos e finos, e colocar a ponta do travesseiro aqui, que não tem jeito. Ele está querendo, não dá. Então veja, isso é batatófilo, isso funciona, o negócio é sério. Agora então veja, a hora que estiver com isso, você vai notar que você vai entrar em letargia. Então uma parte do seu corpo começou a ficar assim, meio congelado. Entende? Aquilo ficou que você não está mexendo mais. Daí a pouco você vai notar que o negócio está só na sua cabeça. A sua consciência que está funcionando, o corpo está desaparecendo. Ele ficou secundário, não interessa mais. Você começou então a entrar na descoincidência. Pode chegar um ponto que você vai ter a descoincidência total, já saindo da história, o corpo some, tudo isso. Essa que é a técnica de sarcófago. Agora, é a pessoa então que comete a morte da descoincidência. Entendendo? É como se ela estivesse morta, descoincidida. O corpo morreu, temporariamente, por isso que eu chamo que é o sarcófago. Agora veja, não pode a pessoa começar a sentir que está gostoso demais e esquecer tudo que ela está fazendo, porque às vezes é isso que acontece. Com mulher então é uma droga. A mulher, não, mas isso está muito bom, etc. Tal. Aí o que acontece com ela? Ela acaba dormindo, 4 horas depois ela acorda. Mas mesmo o que é que eu estava pensando? Como é que é isso? Como é que é? E é aquela decepção. Você está entendendo? Você entendeu tudo aí? Ou tem alguma pergunta? Você pergunta que eu vou clarear mais. Uma outra coisa, não pode ter gato, cachorro dentro do quarto. A porta do quarto deve estar fechada. Não pode ter janela aberta. Tudo isso tem que estar olhando. Entende? Outra coisa, se o seu quarto tem muita coisa, diminua o material que esteja lá, para fazer uma base intrafísica no quarto. Uma outra coisa, se tem muito objeto, coisa de mulher que gosta de obra de arte, isso assim, seria bom, antes da pessoa fazer isso, colocar umas 2 ou 3 horas de alguma coisa que chupe, o exaustor que chupe aquele ar que está lá dentro, fora. Isso aí ajuda. Eu tenho esses aparelhos todo no meu quarto, entende? Eu posso fazer isso qualquer hora. Se eu estou sozinho, então é uma beleza, que aí eu tranco tudo e sumo dessa dimensão. Dou uma banana geral para a dimensão humana. O que você não entendeu? Mas aí, depois que eu faço tudo isso, eu entro em letargia, faz uma tábula rasa? Não, aí você não vai fazer tábula rasa. Você pode fazer de cara para sondar o ambiente, que às vezes tem algum aparador que vai te dar alguma ideia na tábula rasa. Mas você não. Ali você vai ver o que você quer. Qual é o seu problema, a sua questão? Você vai começar a pensar naquilo aí nesse momento. O processo é esse. Não, eu quero resolver isso, acabou. Agora, se te der vontade de dormir, você deixa, porque às vezes no início o amparador vai fazer com que a pessoa durma para ela recuperar a situação, porque ela está cheia de bloqueio. Tira os bloqueios todos, aí ela melhora da próxima vez. Você entendeu aí? Gente, não tem lógica isso tudo que eu estou falando do ponto de vista físico? Tem. É a fisiologia do corpo. E a aplicação dessa técnica vai me colocar numa condição mais serena no dia a dia, como ancião. Você vai ter mais parapsiquismo, você vai começar a dar mais valor para as energias, o estado vibracional, você vai começar a ver e fazer a leitura da psicosfera, parapsicosfera dos outros. Você vai se interessar mais pelo aquele curso que você não tinha, que queria fazer, que não fez, quando é que vai ter, que você quer fazer, que está mexendo com o parapsiquismo. Não, agora eu já tenho uma ideia, eu já vou saber o que é aquilo. Então isso aí ajuda demais. Vocês estão entendendo? Eu, rapazinho, comecei a ter essas coisas todas. Você pensou o meu interesse em ler um livro que a pessoa pudesse esclarecer alguma coisa daquilo que eu estava vivendo? Você está entendendo por que é que eu tinha? Fazer biblioteca com os parafenômenos, fenômenos parapsíquicos, tudo quanto é jeito.
Menino, eu já tinha essa ideia, porque ninguém sabia de nada. Na minha terra, como é que era? Professor Walter, e essa técnica com a câmera das 5 horas de reflexão? Como é que é? Essa técnica do sarcófago e a das 5 horas de reflexão, a câmera? Às 5 horas você tem que fazer fora. Antes disso, para você, nas 5 horas, você saber qual é a questão sua básica. O que você quer? Às vezes, a autorreflexão de 5 horas vai dar isso antes. Mas ela é feita antes. E é diferente. Não precisa de toda essa, né, esse mise-en-scène, o cenário, toda a composição que eu estou falando no leito. Outra coisa, você tem que notar aí que eu não falei, é preciso ver o travesseiro. Se a pessoa tem alguma coisa na coluna, tem que aumentar, colocar 2 travesseiros. Outra coisa, a pessoa tem que se sentir bem, confortável no assunto. Uma outra coisa, às vezes o pijama vai lá para o traseiro, é preciso puxar o pijama para o lado das pernas. Estou mostrando tudo como é que é. Gente, eu já fiz um monte de gente entrar nisso, eu mesmo orientei como é que ia fazer na hora. E dá certo. Eu nunca falei muito isso no Instituto, porque criava problema, está entendendo? Nós já estávamos mexendo com muitas outras técnicas. Mas naquela ocasião, eu, mesmo assim, teve pessoa que eu ensinei como é que era. No Centro da Consciência Contínua eu já ensinava isso. Algumas pessoas até lá em casa fizeram isso, que eu tinha um quarto especial para colocar certos hóspedes. Então, durante alguns anos eu mantive isso. Mais tarde, esse quarto é que eu fiz para ir para a China. Era o meu portal chinês. Você está entendendo? Eu entrava lá na mesma hora, entrava na China. Foi tudo o quarto de experimentação que eu fiz durante uma temporada. Você entendeu, né? Acho que a mãe da minha ex-namorada está fazendo despacho para a reconciliação do nosso namoro. Ou esse despacho pode ser de outra ex-namorada que me passou até clamídia, que é a doença sexualmente transmissível durante o romance. Mas não dá para ter certeza. Tem como descobrir, ou descobrir de quem vem o despacho, não interessa. Não, você tem é que eliminar a influência do despacho. Não precisa ver de onde vem, porque você elimina todos. Se amanhã aparecer outro, você também já sabe como é que faz. Ultimamente tem vindo a intuição de ajudar para evoluir e ajudar para ser ajudado. Mas não seria errado ajudar com interesse de ser ajudado? Quando deveríamos ajudar só pelo prazer de ajudar? Não, começa do jeito que depois você melhora para o outro. De que maneira a Conscienciologia pode me auxiliar nesse pensamento? Nós aqui gostamos de falar uma coisa muito na cara da pessoa, que chama vergonha na cara. Na hora que você tem má intenção, acabe com a má intenção, fica com boa intenção. O processo todo é esse. Mude a qualidade da sua intenção. Você está com 24 anos, isso aí é normal que aconteça. Você ainda não virou gente totalmente. Biologicamente, uma pessoa só é gente aos 26 anos. E olhe lá, se não houve atraso de nada. De modo que vamos fazer isso. Faz força aí para melhorar. Olha a sua qualidade da intenção. Muitas pessoas relatam que sentem uma energia diferente em mim, de potencial assistencial, de estar bem amparada. Particularmente não percebo muito isso. Seria o caso de exumar fatos positivos do passado que estão escondidos para mim? Se sim, qual motivo essas coisas ficam escondidas para o intermissivista? Não, eu acho que aí seria bom, você me perdoa a pergunta, mas o problema é o seguinte: o que você já desenvolveu de parapsiquismo? Que curso que você já participou disso? O que você está esperando? Entra no processo parapsíquico. Por exemplo, o acoplamentário, está fazendo hoje. Quando é que vai ter o próximo? Você sabe? 18 de novembro, vai ter outro. Se você nunca foi, vai lá. Faça 8 acoplamentários. Você vai desenvolver mais depressa para o seguir. A questão é sobre os reencontros. Tive uma projeção em 2003, na qual o amparador trazia um homem todo assustado e frágil. Lembro-me de ter concordado sem muita vontade. A pessoa é hoje meu parceiro e tem atitudes críticas e ele mesmo diz, pensa mal de tudo e de todos. Como fica o meu compromisso assumido naquele dia? É natural sentir angústia ao pensar no rompimento? Olha,
Isso aí é uma coisa de dupla evolutiva, está difícil, né, de entrar nisso. O que eu vejo é o seguinte: vocês arranjaram filhos? Se tem filho, é outro problema. Se não tem filho, a coisa já é diferente. Agora, precisa de começar a pensar como é que está a situação, como é que pode melhorar isso aí, que recursos você pode usar como aditivos dentro do processo do convívio com ele e outras coisas nesse sentido. Seria bom ponderar a possibilidade de restauração e renovação do processo. Outro, poderia falar mais da relação dos subgrupos da CCCI e dos mega-recursos das consins de cada subgrupo? Há confluência de mega-recursos nesses subgrupos? Sim, tudo tem confluência. O problema todo que nós temos que levar em consideração sempre é o caso das tendências, capacidades, potenciais, talentos e perfis de cada pessoa. Uma outra coisa, toda vez que você vê que 2 ou 3 pessoas estão muito juntas, é porque tem um elemento básico que é um denominador comum que está nivelando essas pessoas. Então você vai ver se é um nivelamento por baixo, se é mediano ou se é por cima. Com isso aí você estabelece se aquele grupo é por baixo, é medíocre ou é por cima. E procurar nivelar por cima o que acontece. Agora, o que se passa? Os mega-recursos têm para todo tipo de pessoa. Agora, uma pessoa, na hora que começa a estudar os mega-recursos, ela vai examinar o nível que ela está. Por esse nível, ela já vai ter uma boa abordagem de saber os níveis iguais a ela ou inferiores a ela. E dali ela pode tirar uma ilação, uma inferência de como deve ser um nível superior ao dela. Aí ela vai se interessar por extrapolação, parapsiquismo, ver as coisas do jeito que está. Ela vai se interessar em entender mais esse verbete. Agora, então, o problema todo é esse. Subgrupos, eles têm realmente mega recursos. Os grupos também têm. Agora, ó, raramente você vai encontrar um grupo que seja só o grupo. Quase sempre ele dá filhote. Ele tem derivações. Isso é inevitável. Agora, que há confluência, tem. As confluências maiores é entre os elementos do mesmo grupo ou do mesmo subgrupo. Agora, no geral também, existe aquela panorâmica cosmovisual de todos eles em conjunto dentro da Max Proex grupal. Isso a gente tem que ver. Então, por exemplo, se uma pessoa quer saber como é que é a Max Proex grupal, é fácil. Hoje é fácil para nós, se ela está aqui em Foz. É examinar a CCCI com tudo que ela tem do ponto de vista de coordenação grupal ou coletiva dentro da SOCIM. Como é que nós somos aqui dentro? A pessoa vai ver os mega recursos, as confluências, o processo das interações, os sinergismos. Isso aí é importantíssimo. Por exemplo, examinar essas nossas ICs. Quantas ICs nós temos? 19 oficiais já, fora as que estão no forno. Fora as que estão no forno. Então, essas 19 já dão uma ideia. Agora, eu acho que uma coisa boa para a pessoa estudar isso, a relação dos subgrupos da CCI e os mega recursos das consins de cada subgrupo, seria bom também a pessoa ver tudo que a Unicim já escreveu para ter uma visão de conjunto disso. A Unicim já tem muito material que vale a pena ver nesse sentido. Tudo bem, né? Tudo bem. Então, nessa técnica do sarcófago aí, eu tenho um negócio lá que eu uso, não sei se é muito indicado, né? Tem um que é para correção de costas, mas esse não dá relaxamento, né? Mas dentro lá do RMP, né? Além do recurso do travesseiro no pescoço, que é bom mesmo, né? Tem um outro dispositivo que é tipo um que usam para torcicolo, mas não é bem para isso. Se você usar o colar cervical, isso, colar, isso é outra coisa, mas não é o fixo. Eu não aconselho o colar cervical para a pessoa deitar com ele.
Sim, mas não é um colar cervical fixo para ajustar, não. É um bem maleável, só para melhorar, às vezes, a respiração, né? Ah, sim, isso aí se quiser. Mas isso é um caso patológico. Mas às vezes não, eu tentei já, eu mesmo dou melhor com travesseiro também, para fazer. E tem uma outra pergunta aqui. Na etimologia, né? Eu não sei tecnicamente muito da etimologia, mas no caso aqui do recurso, né? Alto mega recurso, né? Do termo recurso, né? Eu pergunto para a Mabel e o pessoal que conhece mais não seria bom colocar alguns significados mais diretos, né? Como habilidade ou capacidade, além do curso, né? Porque o curso pretérito traz a capacidade atual, mas né? É que eu quero aqui, eu coloquei só recurso. Mega recurso, recurso e reto recurso para chamar a atenção sobre isso. Não tem jeito da pessoa desviar. Você sabe, quando eu quero, eu ponho 10 sinônimos aí, mas o caso é esse. Sim. O problema é chamar a atenção para isso, para a pessoa pensar. Então, mas você botou um recurso direto aqui no... É recurso mesmo, não tem jeito, porque é a palavra que é exatinha. Não tem jeito da pessoa fugir disso. É o que ela recebeu. São os aportes do Loche. Tem um monte de nome para isso. Porque uma pessoa, por exemplo, você pode ter uma alta qualidade, um alto predicado, um alto trafor com você. Mas você vem nessa vida e o corpo às vezes não ajudou a funcionar com aquilo. Agora, quando a pessoa tem o recurso, e ela funciona, ela sabe, tem tudo à mão, então, como é que é? Ela não pode ficar de braço cruzado perante isso, ela tem que fazer isso funcionar. Sim, mas se ela consegue fazer a coisa funcionar, aplicar, isso é aplicável, né? São os cursos ou os recursos, né? Os cursos passados que dão o poder atual, né? Já são. Agora, uma né? coisa, eu quero aproveitar que eu estou vendo que vocês apareceram, que estavam dessomados, né, temporariamente. Mas o caso todo é o seguinte. Mais ou menos. Hoje vai ter o Cineclube lá? Você vai falar sobre isso? Eu não estou mais à frente do Cineclube. Quem é que está lá? A gente está passando, provavelmente, a gente está em reuniões lá, né? Sei. Vocês fizeram um break, umas férias? Isso, está sem a licença e tal, mas provavelmente todo mundo está descansando os olhos, a vista, não é isso? A vista, Então tá. Nós tem outros mini cineclubes por aí também, né? Mas a gente deve reativar. A hora que tiver, vamos ver quem é, né? Para saber. A gente deve reativar. Eu estou em reunião com o César. Aí tem uma pessoa que conhece bem do assunto. Tem gente que gosta muito desse cineclube. Eles vêm falando aí para mim. Então mas eu fiquei 2 meses no Rio, depois passei 2 semanas mal, porque fiquei em obra lá, né? E estou sem carro agora. Mas isso aí eu não estou mais à frente, né? Mas a gente está negociando, pessoal. Quer dizer que deve chegar agora numa nova fase de IMAX, etc. Tal. De quê? IMAX. De quê? Não entendi. IMAX. Não sei o que é. O Juliano conhece disso. Sabe que não é minha praia, negócio de cinema, né? Mas agora vai entrar um pessoal que é bom nisso aí, vai melhorar o negócio. Vamos ver isso. Quem é que está com o microfone? Tem mais gente por aí? Como é que é? Eu não vi se foi comentado aqui na trinomiologia, na página 29, essa correlação aqui das centrais extrafísicas. E assim, uma coisa muito que chamou atenção, né? Mas essa questão da TENEPS com a central extrafísica da fraternidade, né? Eu conectava a questão... Não, você está falando aqui no trinômio? Trinômio, então vamos ler essa aqui, só para chatear, não é isso? O trinômio EV, arco voltaico, crânio chacral, central extrafísica de energia. O trinômio psicografia, pangrafia, central extrafísica da verdade. O trinômio TENEPS, OFIEX, pessoal, central extrafísica da fraternidade. Aí nós temos as 3 junto com o parapsiquismo de cada pessoa. Isso aí é muito sério para a pessoa pensar. É uma síntese bem... É uma síntese que chama a atenção. Nessa página aqui dá para tirar muito, quer dizer, no verbete inteiro, mas essa aqui tem algumas aqui... E esses trinômios, esses 3 aqui são bem sérios, né? O trinômio chama atenção. A gente não poderia encaixar a TENEPS aqui dentro da central extrafísica de energias?
A TENEPS não podia encaixar nisso aqui também? Põe, mas você tem que ver o seguinte. Questão da assistência? Eu estou falando aqui na fraternidade. Eu vi. A energia é o óleo, a gasolina que a pessoa usa. Mas o objetivo é a assistência. Então aqui está perfeito, está na CEF, Central Extrafísica da Fraternidade, TENEPS, OFIEX, Central Extrafísica. Agora, não é só TENEPS, aí também estou falando da OFIEX. Então, isso é perfeito em matéria do processo da fraternidade. Agora, eu chamo atenção para isso. Você pescou aonde dói. Uma das coisas mais altas desse verbete é justamente esse trinômio. Eu sei. Sim. Eu queria que você desse assim, mais detalhes da questão da exumação do passado conhecido. Não estou falando dessa vida, estou falando de outras vidas. Como é que você pode dar mais detalhes, assim, efeitos, resultados? Não, o que eu vejo é o seguinte, geralmente na retrocognição, como eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que acontece é um flash. A pessoa não sabe o que é esse flash. A maioria fica por aí mesmo porque ela põe aquilo como se fosse imaginação, ou um processo onírico, um sonho, um pesadelo, e fica por isso. Agora, quando a pessoa se interessa e faz isso que eu falo, de fazer apontamento, registrar, anotar, ela começa a fazer um acervo de apontamentos que vão chamar a atenção, que aquilo começa a ficar importante para ela. Na hora que essa importância aparece, ela começa então a dar valor. E ela então vai começar a ver que o flash começa a se repetir. No início se repete a mesma coisa. Daí a pouco começa a haver pequenas variações. Então, o flash é outro, às vezes você vê que tem relação, mas já é outra condição, a condição toda que aparece é diferente. Cenário, do enredo, personagem, a condição que tem. Agora, logo em seguida, aquilo compõe um episódio. Aquele episódio, então, dependendo do nível da pessoa, começa a se emendar com outros. Chega no ponto que ela começa a ter a orientação da pista principal, qual foi o enredo básico do assunto, o conteúdo daquela vivência. Ela, então, começa a ter, de fato, o repuxo, ou a exumação, aquilo aflora do passado para ela. Então, essa condição aí é que a pessoa tem que entender. O início é sempre mais difícil. O gargalo é passado na hora que a pessoa começa a dar valor para os flashes, para compor os episódios. O primeiro episódio. Aí o processo já muda de figura. Quando ela se interessa seriamente pelo assunto e vê que aquilo tem um encaminhamento lógico, racional, que pode ajudá-la em matéria de parapercussiência, de elucidação, de discernimento, tudo muda. Agora, esse é que tem que chegar nesse gargalo. Agora, você pode me comentar assim, quando os amparadores já estão num outro patamar em termos de, vamos dizer, facilitadores para tudo isso. Já aconteceu isso, já tem país revisitado, já personalidade identificada, todo esse contexto já. E você está justamente envolvido naquela condição ali, que não é uma condição mórbida, é uma condição favorável, positiva. Não é isso. Nesse ponto não há mais morbidade. A pessoa já não tem mais conflitividade. A autoconflitividade praticamente desaparece, ela fica anulada, a pessoa descarta aquilo. É como se fosse, por exemplo, uma ideia boba, infantil, que a pessoa está querendo colocar de novo em pauta. Ela não permite isso. Agora, Valdo, quando é uma vida, como é a nossa, por exemplo, em que parece que é a primeira vez que a gente está tendo o privilégio de fazer isso amparado, quer dizer, está fazendo as retrocognições, tem, vamos dizer, revisita aquilo tudo, mas com todo o contexto de amparo, de tudo isso, como se pode aproveitar isso melhor, Eu acho que o melhor, de tudo isso? No caso, é sempre fazer a minimização do secundário. Agora, o secundário meu, ele é grandão, ele é com S maiúsculo. O secundário meu entra tudo quanto é doença, sintomas, condições que a pessoa tem. Ela vai minimizar isso tudo. Entendi. Eu falo muito nas minhas doenças como com sincobaia para o povo entender, mas você não vê eu exaltar nada disso, ou eu me perturbar com isso.
Eu não tenho isso. Então, veja, é isso que a gente precisa de ter. Você analisa tudo, mas não adianta. Isso é aquele negócio do hálux, do dedão do cara. Ó, dedão, você está aí, está inchado, eu sei, mas não tem nada a ver com isso. Você é da periferia, não ligo para você. Deixa o dedão. Você está entendendo? Aquilo não vai dar valor, ele não vai dar valor. Então, a primeira coisa é ver os processos, vamos dizer, desse monte de mazelas que a própria vida dá para a gente. E quanto mais idade a pessoa tem, mais mazelas elas vão aparecer, inevitavelmente. Agora, como conciliar isso? Então, a gente não pode dar valor para isso. É aquilo que eu falo, por exemplo, eu não dou valor para os meus processos de... todo esse processo de algias e problemas... entende? Mas você cuida de tudo nos mínimos detalhes. Eu cuido de tudo, mas não perco tempo com aquilo. Mas como fazer isso? Tudo é em segundos. Eu não posso perder horas com essa besteirada. Mas como levar o fato da gente pensar que é uma negligência, o que não está se cuidando, que aquilo é uma rebarba que tem que cuidar? Mas a negligência, em minutos, você pode cuidar de certas coisas. Agora, o problema todo, Mauro, é seguir aquela minha orientação do processo da organização. O que é certo é o certo, não é o meio certo. Eu já tenho até verbete sobre esse processo de meio certo, não tem? Nós já dissemos, pois é. Olha bem o que é o meio certo que eu chamo. Tem que cortar isso. A coisa tem que ser o certo. Acabou, é o certo. Não há outra hipótese. Acabou. O papo acabou. Então, veja, numa condição dessa, o problema da minimização da doença vai ser um fato. O processo de emoção vai ser um fato. O secundário vai ser um fato. A moldura, você já não vai dar mais valor para ela. Você quer ver a mensagem, o foco da mensagem, a essência da mensagem. Agora, a partir disso, tudo começa a funcionar mais. Se eu fosse ligar para processo de doença, eu que tomo remédio para hipertensão desde o ano de 60, são 51 anos que eu tomo remédio e eu estou conseguindo sobreviver. E outra coisa, não tive mais um infarto depois disso. Isso, para mim, é valiosíssimo. Não interessa o que o povo pensa, o processo é o que eu penso. E como é que eu minimizo isso tudo? Como é que eu cheguei aqui desse jeito? E outra coisa, com toda a minha disposição, do jeito que eu sou, aos 80, então você pensa bem, isso tudo é possível. Agora, a primeira coisa, minimize toda a parafernália, vamos dizer, emocional, literária, artística, você está entendendo? Vamos dizer, no caso, patológica, você está entendendo? Tudo isso. Começa por aí. Agora, depois, começa a minimizar também todas as ideias secundárias que não venham ao caso. Fique naquilo que seja o essencial. Uma outra coisa, vai chegar a um certo ponto que você vai acumular muito material. Por exemplo, no meu caso, eu escrevo, todo dia. Eu sou um cara que, antes de mais nada, na minha vida, eu sou um escritor. Praticamente desde menino. Agora, então, depois desse processo todo, cada vez mais eu tenho que selecionar o que eu vou escrever. Outra coisa, aquilo que eu for escrever, dentro da seleção que eu for fazer, tem que ser uma coisa que me agrada. A primeira coisa é essa. Por quê? Se você escreve uma coisa que você gosta, tudo bem. Você não pode estar fazendo uma coisa todo dia, um negócio contrariado. Isso é conflito. Eu não tenho esse conflito, eu faço porque eu gosto. Tudo que eu faço é porque eu gosto. Eu estou aqui debatendo com vocês todo dia, mas eu gosto disso. Eu tenho histrionismo, essa coisa toda, tenho bom humor, mas eu gosto disso. Eu sou assim. Agora, veja, isso é que você tem que fazer também. Você tem que atender o seu temperamento, desde que o seu temperamento seja produtivo. Porque tem muita gente aqui que ainda tem temperamento improdutivo ou antiprodutivo, que é o pior. Quando é improdutivo, a pessoa está parada no tempo, está na mesma que ela só regride. Mas é aquele que é o anticonstrutivo, ele aí está fazendo coisa pior, está piorando a situação em vez de ajudar. Então, o problema todo nosso, antes de mais nada também aí, é auto-organização. Eu considero isso importantíssimo.
E é aquilo que eu estava começando a falar hoje, porque quase todo dia eu falo aqui. Aquela pessoa que pensa que ela é muito organizada, ela ainda tem organização para se organizar. Ela ainda precisa ainda de retoque. Todo mundo tem. É muito embaraço que as pessoas criam. É muita coisa desse jeito. É a vida. Eu quero te dizer uma coisa, por exemplo. Eu tiro da minha frente tudo aquilo que seja empecilho, obstáculo ou qualquer coisa que seja tropeço. E corto tudo da minha frente. Agora, às vezes pode chegar uma pessoa e achar que a minha vida, às vezes, está muito lisa, muito límpida, muito fria, muito sem nada, muito nua. Então, o que eu faço? No meu banheiro, eu peguei uma toalha que tem um gato enorme, mas uma beleza de gato. Ele olhando assim, ó, a toalha, o gato colorido da foto que colocaram na toalha, enorme. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquilo e coloquei com os fixadores em pé. O ano inteiro, aquela toalha está lá. Então, se uma pessoa chegar, pelo menos vê um gato de pendurar. Você está entendendo? Para cortar a frieza do ambiente do banheiro. Estou dando um exemplo como é que é a vida. E eu, de vez em quando, dou tudo é golpe, né? Em favor do povo. Raramente entra uma pessoa naquele banheiro. Mas agora, quando entra, não tem jeito. Aquele gato chama atenção. Eu fico olhando assim, de lado, assim. Uma beleza de gato, tudo colorido. E uma toalha. Está entendendo? É bem do banheiro. Agora, de vez em quando, a nossa amiga vai lá e lava a toalha, etc. Põe de novo. Valdo. Sim. Pode falar, Tânia. Depois eu falo. Pode falar? Não, eu estou sem óculos, eu não sei onde é que está na mudança, então você não escuta bem, né? Eu não ouvi. Óculos, você não escuta bem. Eu não ouvi. Eu acho que está afetando também. Professor, na página 30, na hominologia, esse primeiro Homo sapiens, recursos, fala um pouco desse Homo sapiens, que é ao mesmo tempo... É um recurso. Esse aqui é aquela pessoa que dispõe dos recursos. É justamente o Homo sapiens nosso aqui. Todo mundo aqui tem esse recurso. Tá. Nós não temos ninguém. Esse aqui você pode nivelar por cima. Todo mundo tem recurso. O que varia aqui é a qualidade dos recursos e a quantidade dos recursos de alta qualidade. Isso é que varia de pessoa para pessoa. Mas todo mundo tem esses recursos. Quer dizer, a pessoa em si, ela é o agente efetivo, de recursos. Ela é um núcleo de recursos, é uma usina de recursos. Todo mundo tem. Você, então, está cheia de recursos. Com tudo que você já defendeu de ideia e etc., já estudou. Você é a nave capitânia, você está na liderança de muita coisa disso aí. O que é a nave capitânia? A nave capitânia é a liderança. É a líder, né? É a Tânia, capitânia. É a esquadrilha da evolução. Essa aí é que eu estava falando sobre a equipe e o subgrupo. Ela é dessa equipe. Precisa ver como é que ela faz. Valdo. Obrigada. Valdo, letra B aqui. Esses flashes retrocognitivos que você mencionou, no início, né, que a gente deixa, você diz que a gente deixa passar batido, né, e não presta atenção, em que estado de consciência eles acontecem mais no início? Durante a vigília física mesmo? Quase sempre na hipnopompia, depois que a pessoa acorda. No despertar, né? Depois que ela passou para o terceiro sono, etc. Porque é aí que os amparadores entram. Eles ajudam. Que é o tipo de clarividência hipnopômpica. Que é depois, quando a pessoa está se despertando. Tipo das aparições, né, também. Que tem um monte, essas que acontecem comigo. Esse estado aí, então, é o mais propício para a maioria dos fenômenos. Ele é muito fácil. Mas agora, tem outras pessoas que é na hipnagogia, na hora que ela está começando a dormir.
E durante a vigília... Todo mundo passa pela hipnagogia. E o que você interpreta como sonho, no estado de sono mesmo, no sonho. Sei. Aí o processo é a pessoa anotar e ver o que é que tem de recurso racional, para ver o que ela pode aproveitar disso. Mas pode aparecer. A maioria é descartável, com o tempo. Mas pode aparecer, alguma então. Coisa pode ser autêntico, importante. Conheço a Conscienciologia há 1 ano e só comecei a fazer o EV há 2 semanas. Porém, sinto que a energia trava no laringo chakra e não sobe satisfatoriamente para a cabeça. Como faço para vencer esse obstáculo? Fale pouco. Isso é muito importante. Que o processo aí é laringo chakra. Então, é falar menos para acalmar e dominar o processo da interlocução, conversação, coloquialismo, etc. Isso aí é o primeiro passo, talvez seja esse. Quanto à etimologia, nós colocamos o que o étimo significava no idioma original. Não podemos criar nada aqui, pois estaríamos alterando o significado do étimo. Isso é a Mabel que está falando, que é especialista lá para o nosso amigo, que não está aí mais. Só para saber. Isso eu já sabia mesmo, que a etimologia está boa. Mas agora, o que eu quis falar foi na sinonimologia, a hora que eu falei. Mega recurso, recurso e reto recurso. Está tudo. Não, foi o irmão do Alexandre, o cineclubista, ex o Marco. Olha lá, ele está lá em cima. É que ele é meio aluado, ele não presta atenção em nada, ele está sempre até ele cair a ficha demais, lá é ele, olha lá. É isso. Professor, aqui ó, na letra A. Sim, aonde? Aqui. Pode falar. Professor, essas centrais extrafísicas... Como é que é? Não estou ouvindo. As centrais de energia, da verdade e da fraternidade, elas trabalham ligadas com quem faz TENEPS ou em qualquer outra situação de energia ou de assistência? Sim. Como que é essa central da verdade? Assistência. Aqui, ó, quem merece recebe assistência. É a lei da meritocracia. Quem tem mérito, recebe. Professor, fala um pouquinho dessa central da verdade. A central da verdade é aquela que a pessoa, por exemplo, ela está se esforçando para desenvolver alguma ideia, alguma verpom, um neoconstructo, uma ideia nova, original. Então, às vezes ela tem dificuldade de ampliar aquilo, de aprofundar, etc. Então, eles lá lançam aquela ideia em cima da pessoa para ela arranjar um anel verpom, a verdade relativa de ponta, diferente daquilo que ela pensou. Aquilo clareia, abre um caminho para ela e às vezes dá um estímulo muito grande, um incentivo. Ela fica muito mais automotivada para levar a pesquisa à frente. Agora, com o passar do tempo, a pessoa pode sintonizar essas centrais e fazer vocação. Ela vai ver a hora que o negócio chega. A ideia chega. Então o processo é se mexer com isso. Ela vai chegar lá. Entende? Tenho um filho de 15 anos e estou com dificuldade na escolha do colégio dele. Até o ensino fundamental estudou em escola de vínculo religioso. Por motivo financeiro, hoje está em escola técnica federal. A dúvida é que nessa escola são 4 anos e meio ainda de estudo. E na escola comum são 3 anos. O conteúdo é focado mais nas exatas e tecnologia, formação na área de técnica, metal, mecânica e engenharias. Quando menor, expressava que iria ajudar a cuidar do planeta. Tem muita facilidade de aprender, principalmente nas exatas. Fez curso da Conscienciologia recentemente. No ECP2, a Consciec diz para ele não se deixar dominar por máquinas e saber ser um polo atrator de consciências. A escola técnica, com estágio nas empresas, pode influenciar na decisão da sua profissão? Poder pode, né? E se for nas áreas das humanas, como proceder? Por favor, pode nos clarear a respeito? Eu acho que se ele é bom para estudar, deixa ele estudar mais. Quanto mais ele estudar, melhor. Isso aí vai ajudá-lo com o tempo. Ele tem só 15 anos, ainda tem muita coisa pela frente, está na adolescência, isso é importante.
De modo que, se fosse o meu caso, eu ia ver se ele está aprendendo de fato alguma coisa nessa escola que ele está, eu desejaria ir nessa escola até o fim, para ver o que é, para depois estudar um segundo tempo. Professor, isso aí talvez seja melhor. Normalmente as escolas técnicas elas são muito mais eficientes em termos de ensino. Pois é. Professor, aqui no ar, o senhor pode expandir um pouquinho a autoparagenética? A autoparagenética. O problema todo é o seguinte: a genética que a pessoa tem é a dessa vida dada pelo pai e a mãe, aquilo que passa para o corpo biológico que ela tem, o soma. Agora, a paragenética é tudo aquilo que é o resultado, o resumo, aquilo que deu de todas as outras genéticas que ela teve nas vidas anteriores. Agora, isso vem desde a parte vegetal, zoológica, até quando a pessoa era bem primitiva. Então, o que autoparagenética? A paragenética eu sei. A autoparagenética é aquela paragenética especialíssima dela. Não tem nada que ver com o pai, nem com a mãe, nem com o filho, isso que eu queria. nem com a patroa, com ninguém. É só dela. É a autoparagenética. Ela é individualíssima. Entendeu o que não, porque aqui o senhor fala auto-retrocomplexo. Então fica claro, né? Eu vou ter uma retro da minha complexa. Agora, essa autoparagenética seria eu tomar conhecimento de toda a minha paragenética. Lógico, é a sua, é o negócio mais sério. Porque, por exemplo, eu falo assim, paragenética, isso aí o que é? É uma verdadeira linha de conhecimento que é a paragenética. Isso não quer dizer nada. Agora eu falo, a autoparagenética não, é a sua. Sim. É o seu ego. É o estudo da egologia multimilenar. Isso é a autoparagenética. Não, porque aqui, ó. Egologia multimilenar. Então, eu tenho um exemplo. Eu tenho uma retro da minha última complexa. Então é a última. Agora, da paragenética, ela vai longe, né, professor? Vai. Então eu confio em você, né? Que você vai escarafunchar isso tudo. A viagem é longa. Eu confio. Você já começou, você vai chegar lá. Gente, eu agradeço muito vocês e hasta amanhã. É um bom domingo para todos, não é isso? É assim que eles falam na televisão, não é isso? Então a gente pode começar a imitar aqui alguma coisa. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Lembramos que vamos fazer o sorteio do livro que o professor anunciou hoje cedo sobre as imagens de Carcassonne. Aí as pontuações da tertúlia de hoje foram 112 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 44 votos presenciais, 12 votos online. Aí, só... terminar. Queremos lembrar também que hoje na saída vai ter toda a equipe que está fazendo as inscrições do Fórum de Responsabilidade Planetária para vocês fazerem as inscrições. Eles vão estar hoje, todo mundo lá trabalhando. Então estamos pedindo, por favor, às pessoas interessadas fazer a inscrição antecipada. Então o professor vai falar um número, do número 1 até 131, que foram as pessoas 78. Mariane Wetzel. Mariane? Já saiu? Então vamos... Outro número, 93. Frederico Ganem. Saiu. Flávia Rochique.
Então, hoje vamos ter 5 recados. A professora Malu, Encontro Colégio Invisível de Somatologia, a Neida, Debate CAEC e Reaprendência, Eventos Professor Marcelo da Luz, Eduardo, Palestra Online Asinvexis, Anália e o Antônio, Heterocrítica de Obra Útil, Patrícia, CP2 Curitiba. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, nós estamos convidando os tertulianos e teletertulianos que ainda não são amigos da enciclopédia para se tornar o mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia. E aqueles que já foram amigos no passado também que voltem a se associar ao programa Amigo da Enciclopédia. Hoje a enciclopédia é uma realidade com 10 volumes, mais de 9.000 páginas, mais de 2.100 verbetes e mais de 100 verbetógrafos. Então você está ajudando, contribuindo para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção dos ambientes que a gente produz, a Enciclopédia da Conscienciologia, vai bancar todas as despesas desse ambiente. É muito fácil tornar amigo. Basta ligar na recepção do CAEC 45 35 25 26 52. Você faz no ato a inscrição com cartão de crédito. Ou acessar o site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Olá, povo. Eu gostaria de lembrar que dos dias 4 a 6 de novembro, nós vamos ter de novo aquele encontro internacional do Colégio da Dessomatologia. É um evento gratuito, ele começa sexta-feira, com um coffee break, o Loche está particularmente convidado, 2 coffee breaks, sexta-feira e sábado, e nós vamos ter aí uma série de depoimentos a respeito da Dessoma, convidando pessoas da SOCIM, especialistas, enfermeiros, pessoas que trabalham em UTI, vêm falar de Dessoma. Como a Dessoma constitui um fenômeno dos mais universalistas, porque duvido que alguém aqui não passe por ele, já passou e vai passar de novo, nós convidamos vocês, e esse ano nós já estamos fazendo a parceria com a OIC, por uma sugestão do professor Valdo ano passado, nós já estamos em parceria com a OIC e fazendo o encontro do colégio lá na OIC. Então é aberto, ele é gratuito, o professor Valdo vai participar no sábado, todos estão convidados. Sexta-feira, a partir de 15 horas, começamos o encontro do Colégio Invisível da Dessomatologia, que a gente chama de CID, às 15 horas, lá no auditório da OIC, todos estão convidados, aberto, entrada franca e gratuito. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje 2 recados, gente. O primeiro é para Cognópolis, Foz do Iguaçu, convidando para o debate do CAEC em parceria com a Reaprendência. O tema de hoje será: o que é a extraterrestriologia? O debatedor será o professor Felipe Piccolo. O local será na sala 2, EAD, e o horário das 15 às 17 horas. Portanto, debate hoje no CAEC. O segundo recado é sobre a programação do professor Marcelo da Luz em Porto Alegre, que estará nesse final de semana, no próximo final de semana, na Feira do Livro. Então, dia 29 do 10, sábado, das 15 às 16 horas, na Sala Oeste do Santander Cultural, Rua 7 de Setembro, 1028, na Feira do Livro, haverá uma palestra gratuita. No dia 29 do 10, no mesmo dia, sábado, haverá uma sessão de autógrafos da obra Onde a Religião Termina, no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro, em Porto Alegre. No dia 30, domingo, haverá o curso Descrenciologia, das 9 às 12, das 13 às 16 horas, no Centro Educacional de Autopesquisa do IPC de Porto Alegre, na Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco. Para maiores informações, telefone 51-3224-0707. Participem, estão todos convidados. Pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos estar conversando agora, a partir das 15 horas, sobre o tema Higiene Consciencial aplicada a Invexis, através do ensino à distância, o EAD. O site é o www.asinvexis.org. A palestra começa às 15 horas e nós vamos abordar as questões mais importantes do ponto de vista da higiene consciencial na questão do jovem, principalmente o processo da crise do jovem, as questões da adolescência, como enfrentar os processos de bullying do ponto de vista multidimensional e as questões também que envolvem o curso intermissivo do jovem e a importância dele honrar o curso intermissivo na vida humana. Outros pontos também, o choque de valores, que o jovem precisa estar atento aos valores de curso intermissivo, os valores da vida humana e vários outros assuntos. Então, www.asinvex.org, a nossa conversa começa às 15 horas. Obrigado.
Boa tarde a todos. A Anália e eu estamos aqui para convidar a todos para a edição especial do curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil. É um curso que, nas edições anteriores, sempre deixou resultados muito positivos. A gente pode lembrar do Jorge Augusto Cury, do Fernando Baez, da Elizabeth Silberstein, e dessa vez parece que vai ser do mesmo modo, na medida em que a gente vai estar tratando de um tema da maior importância aqui para a CCCI, que é o processo do voluntariado. Então, a obra pré-selecionada é O Quinto Poder, Consciência Social de uma Nação, né, de Lilian Dreyer e Maria Helena Pereira João Peter. Então, a autora tem bastante experiência em relação ao voluntariado. Ela fez uma obra aqui com uma compilação de muitas ideias, diversas entrevistas, pessoas que contribuíram decisivamente aí, que entendem bem do processo do voluntariado. Vocês sabem, o cumprimento da PROEX tem uma relação muito direta com o processo do voluntariado, porque no voluntariado a satisfação é a contribuição que a gente está prestando ao trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, estão todos convidados. O curso acontece 5 e 6 de novembro, o próximo final de semana. A Anália ainda vai complementar. Isso, é a Maria Helena, então ela há 14 anos, né, ela fundou a organização que chama Parceiros Voluntários, e eles têm experiência com mais de 300 mil voluntários. Então, acho que vale a pena aí a gente trocar essa experiência com eles, oportunidade de qualificar nosso voluntariado e mostrar o nosso trabalho aqui da Conscienciologia para eles. E também queria só ler um trecho aqui do livro, bem interessante, que eu acho que a gente já ouviu essa frase antes, né, de alguém. Mas o voluntário tem que funcionar como uma peça dentro de uma engrenagem, e não como uma máquina responsável por movimentar todo o processo. Então, tem várias entrevistas no livro que vale a pena a gente discutir nesses 2 dias e estar trocando essa experiência com a autora. Tá? Então, Antônio já falou a data, daqui 2 semanas, o curso vai ser aqui no Discernimento. Quem quiser maior informação, no CAEC. Tá ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do IPC, de convidá-los para o SCP-2, que vai acontecer neste fim de semana, 28, 29 e 30, em Curitiba. A EPCOM é a professora Cristina Aracaki, e eu faço a sugestão para aproveitar o SCP-2 como realmente um alto mega recurso nessa vida intrafísica. Estão todos convidados e nós aguardamos. Boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Filial Cognitiva, especialidade Autocogniciologia. Obrigada e boa tarde a todos.